O que eu vou dizer serve, ainda que fosse, vamos colocar no caso máximo, Deus livre guarde, Odinho livre guarde, que ele tivesse assassinado ela. Então não serve como, você tá tentando minimizar. Não, pode priorizar. Pode falar que foi o assassinato. Ouça o que eu vou dizer como se fosse consideração ao assassinato. A diferença entre o que acontece no bolsonarismo e o que acontece nesses casos se trata de como a relação do que acontece com o próprio Bolsonaro e do que acontece com o próprio Lula. Simples, te explico. O ser humano é capaz de praticar violência. Tem a possibilidade de acontecer com o preto, com o branco, com o rico, com o pobre, com o de direita, com o de esquerda, com o bolsonarista e com o não bolsonarista. E isso não pode automaticamente ser debitado na conta como sendo culpa de um determinado grupo político só porque um membro desse grupo político acabou sendo o protagonista dessa história. E olha lá que ele nem é membro assim do grupo. Apesar de ser filho, ele não faz parte do mundo da política. Agora, quando isso acontece, protagonizada por um membro de um grupo político que tem como política disseminar a ideia da violência contra a mulher, isso é sim colocado na conta daquele grupo político. Qual é a sua dificuldade de entender isso? Você já viu o Lula em algum lugar falando, você tem que pegar sua esposa e meter a porrada nela? Não. Você já viu o Lula em algum lugar falando que mulher tem que ficar em casa, mulher tem que ser submissa, tem que ser recatada, tem que ser boa, doméstica? Você já ouviu qualquer tipo de menção? Não, pelo contrário. O governo Lula é um governo progressista e é formado por pessoas que defendem a liberdade e a inserção da mulher na sociedade com o valor que ela merece. A igualdade, inclusive, de salários. O governo Lula luta por isso. Já o bolsonarismo é um grupo de pessoas que existe basicamente para mostrar que a mulher não tem vez. Quem é o líder dessa seita maldita? Não é o Bolsonaro? Não é ele o cara do dá uma que eu te dou outra? Não é ele o cara que esturrava com mulheres na Câmara dos Deputados? Não é ele o cara do ela quer dar o furo, tentando ridicularizar a jornalista que fez uma pergunta pra ele e assim fazia com todas as outras, chamava a mulher de burra, mandava ela voltar pra escola? A fraquejada não é o cara que falava que a mulher tem que ganhar menos porque engravida e que deixou uma legião de pessoas que praticam política exatamente da mesma forma que ele lá na Câmara dos Deputados. Aquele Adelmauro, por exemplo, que insulta as mulheres, um cara que basicamente zombou da Marielle Franco no dia do aniversário da morte dela, e não só ele, né? Todo o bolsonarismo aqui mesmo nessa rede social, veja como tratam uma mulher quando chega numa posição de destaque na política. Se você tem um monte de bolsonarista o dia inteiro fazendo propaganda, dê essa porrada da sua mulher. Pra que serve uma propaganda? Pra promover uma determinada atitude. Você faz a propaganda do produto, o cara vai lá e compra. Você faz uma propaganda do comportamento, aquele grupo vai lá e reproduz. Então sim, a violência daquele membro daquele grupo pode ser colocado na conta daquele grupo. E digo mais, toda e qualquer violência na sociedade em que aquele grupo está alcançando com a sua propaganda é corresponsabilidade daquele grupo. E é por isso que em todos os assuntos que o bolsonarismo divulga essas ideias criminosas, a gente sempre está colocando a culpa neles. Golpismo, homofobia, racismo, o armamentismo, a ideia de resolver seus problemas de conflito com as próprias mãos em vez de procurar as autoridades, reedições do nazismo, exaltação de ditadores, de tortura. Quando esses crimes acontecem na sociedade, a gente vem para falar, quem é que faz propaganda disso? É o PT? Não, é claro, é o bolsonarismo. É lá os assessores do Bolsonaro fazendo assim. E a diferença de proporção também. O que houve, segundo a própria vítima, foi uma discussão por causa de um celular. Ela alega que ele estava traindo e que as provas estariam no celular. Ela pegou o celular dele, o que é uma agressão também. Não tô relativizando, não justifica, mas é só para colocar nas proporções. E ele tentou tomar, já estava errado. Um homem experiente deveria saber que você não vai na mão da mulher para tentar tomar o celular, porque ela vai se machucar, você é mais forte. Ele foi tentar tomar, e aí começa a briga. No entanto, essa briga é uma briga que acho que já aconteceu em todos os casais. Não chega a ser uma coisa comparável ao que eles fazem. É empurrar de penhasco, é matar, triturar e dar os ossos pro cachorro, é bater até acabar com ela dentro do apartamento. O Zé Trovão pegou uma faca e ameaçou a mulher, mas teve que se trancar dentro do quarto porque ele ia picotar ela. E o Zé Trovão tá lá com o Nicolas Ferreira tirando foto do mesmo lugar. E como se tudo isso fosse normal, eles nem tocaram no assunto. E esse mesmo Nicolas Ferreira vem achar que pode falar alguma coisa no caso do filho de Lula. Então veja, é diferente porque a gente não defende isso. E quando acontece, ainda tem a escala completamente desproporcional. E outra coisa grave também.
O Lula não coloca os filhos dele na política como sendo parte da política dele. Nenhum deles é político, não são candidatos, não são exibidos em palanque como troféus, não são exibidos como sinal de família margarina, essa família aqui é a perfeita, você tem que comprar ela. Não tem a ver, já o Bolsonaro é diferente de um filho dele, nunca trabalhou. Os filhos dele dependem da política, são levados para os palanques como políticos, têm uma vida pública política. Quase todos estão com processos criminais prestes a ir para cadeia. Aí você quer comparar? Desculpa, né? Mas tá aí, a queixa tá feita, ele tem o lado dele, ele diz que tá superestimada aqui a situação, mas tá feita, e que se for verdade, que se investigue, se tiver agressão física, que pague, que seja preso, que seja multado, o que quer que seja feito, tá liberado para ser feito. Eu só quero que você entenda a diferença das situações.